Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem? Vamos dar continuidade aqui à leitura do livro que Paulo escreve aos Hebreus, para ver se Paulo, nos últimos três que nós vamos ler aqui hoje, pede para alguém se tornar templo-centrista. Vamos lá. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardeador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu virtude de conceber e deu à luz já fora de idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Por isso também, de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque o que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se, na verdade, se lembrasse daquele de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora que desejam uma melhor, isto é, a celestial, por isso também Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque. Vamos lá, vamos ler de novo. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos ressuscitar. E daí também, em figura, ele o cobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha do faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que um pouco de tempo ter gozo do pecado, tendo maiores riquezas e vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocassem. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. O que mais direi? Faltar-me-ia tempo contando de Gideão e de Baraque, de Sansão e de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessa, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição dos seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançar uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escárnios e açoites, até
cadeias e prisões. Foram apedrejados, serrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto e montes, pelas covas e cavernas da terra. E todos esses, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Terminamos aqui o capítulo 11 de Hebreus, e ainda não vimos Paulo pedir para que as pessoas se tornassem templo-centrista. O que percebemos aqui, Paulo falando aos hebreus, características lá desde Gênesis até chegar no Cristo. E se ele falasse isso dessa maneira aos Efésios, aos Gálatas, aos Tessalônicos, aos de Coríntios, eles não iriam entender ou nada ou quase nada. Tá certo? Mas vamos lá, vamos para o capítulo 12, porque aqui Paulo também não pede para ninguém se tornar templo-centrista. Hebreus capítulo 12, vamos lá. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Para duas coisinhas aqui. Primeiro, Paulo então diz que é para a gente deixar as coisas lá de Moisés e olhar para Jesus, o autor e consumador da fé. Então Paulo faz essa referência. Você quer ser discípulo do Cristo, Hebreus? Está escrevendo lá para os Hebreus. Então essas coisas não valem mais. E agora os adventistas do sétimo dia. Quando Paulo escreve o capítulo 12 aqui, para os Hebreus, nessa época Paulo já está dizendo que o Cristo passou já do Santo do Santíssimo quando subiu. Não só o Paulo como Estevão e tudo mais, você viu aqui nas leituras. Então Paulo está dizendo, assentou-se à destra do trono de Deus. Cristo já está no Santíssimo. E não somente em 22 de outubro de 1844. Tá certo? Vamos lá. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esquecestes das exortações, ou a exortação, que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaieis quando por eles forem repreendido. Porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aquele, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhe parecia, mas este, para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas, os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, ou por ela muitos se contaminem. E ninguém seja devasso ou profano, como Esaú, que por uma refeição vendeu seu direito da primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Porque não chegastes a um monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão e as trevas e a tempestade, e ao sonido da trombeta e a voz das palavras, ao qual os que a ouviram pediram que se lhes não falassem mais, porque não podiam suportar, porque não podiam suportar os que se lhes mandava. Se até um animal tocar um monte, será apedrejado ou passado com um dardo. É tão terrível, e tão terrível era a visão, que Moisés disse, estou todo assombrado e tremendo. Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia, e à igreja dos primogênitos. Olha só,
Paulo está falando da Igreja Universal do Reino de Deus aqui? Está falando da Assembleia de Deus? Não, você já aprendeu, você que chegou até aqui já sabe. O que Paulo está falando aqui, ó? Aos que se entregaram à doutrina do Cristo, né? A estas pessoas, a igreja, olha só, a universal, ó, aqui, vamos lá, a universal, as pessoas, a assembleia, as pessoas, e igreja, as pessoas dos primeiros que aceitaram a doutrina do Cristo, que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Vede que não rejeiteis o que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo, ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Terminamos aqui o capítulo 12 de Hebreus, meus queridos, e ainda Paulo não pede para que alguém se torne templo-centrista. Construa igreja, faça púlpito, bancos, orquestra, departamento missionário, departamento de Dorcas, departamento de ajuda. Não, isso aí cada um tem que fazer o seu. É isso que nós estamos aprendendo aqui lá com os evangelhos e com as cartas, e especificamente com o apóstolo Paulo. E agora nós vamos aqui para o último capítulo, do último livro colocado aqui na Bíblia, que Paulo escreveu, orientando pessoas para como deviam se comportar ao se tornarem discípulos do Cristo. Vamos ao último capítulo, capítulo 13. Quem sabe ali tem alguma passagem que dê razão, base para tudo isso que você esteja vendo hoje no mundo religioso. Tá certo? Vamos lá. E quando eu falo mundo religioso, não adianta as pessoas virem falar assim, aqui no meu canal, olha William, você não fala dos espíritas, você não fala dos seguidores de Maomé, os de Buda, eles não têm a Bíblia como base de fé. Eu tenho que falar para aqueles que têm a Bíblia. Então quando eu falo mundo religioso católico, evangélico, cristão, que usam a Bíblia, dizendo que é a palavra de Deus como regra de fé. Tá certo? Vamos lá, capítulo 13. Permaneça o amor fraternal, não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo-os vós mesmos também no mesmo corpo. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém os que se dão à prostituição e os adúlteros, Deus os julgará. Sigam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Está dizendo o seguinte, está dizendo para a gente não ter amor ao dinheiro aqui não, é isso que Paulo está falando, para a gente se contentar com o que nós temos. Porque se você quiser ir atrás de mais dinheiro, que não seja avarento. Está entendendo? Nós já vimos isso lá atrás também. Verso 6. E assim com confiança ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Lembrai-vos dos vossos pastores. Opa, você já sabe que são pastores, né? Em outras traduções está líderes, em outras traduções está ancião, em outras traduções está presbíteros. E você já sabe, você que está assistindo desde lá os evangelhos até aqui, você sabe quando Paulo se comunica com os seus leitores e diz ali, olha, pastores, ancião, presbítero e tudo mais, você já sabe o que são essas pessoas, tá certo? Lemrai-vos dos homens de boa experiência, que já tem uma certa idade, já saiu daquele afã da juventude, conhece bem a doutrina do Cristo, que é o amor, que não se deixa ser escarnecido pelas suas atitudes, é disso que ele está falando, tá?
que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje eternamente. Não vos deixei levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é o que o coração se fortifique com a graça e não com a lei, e não com alimentos que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Temos um altar de que não tem direito de comer os que servem no tabernáculo, porque os corpos dos animais cujo sangue é pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote para o santuário são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu para fora da porta. Quando um hebreu lê um negócio desse, fica claro o que Paulo está querendo dizer. As coisas de Moisés, templo, ritual, tudo mais, Cristo agora, que agora é a representatividade eficiente de tudo isso, que não precisa estar todo dia, todo ano fazendo a mesma coisa, já foi feito por nós, tá certo? Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto, ofereçamos sempre por ele, a Deus, sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus agrada. Do que é que Deus se agrada? De ir ao templo? Não, beneficência, amor ao seu semelhante. Obedecei a vossos pastores, aí de novo, as pessoas que têm boa conduta e que têm boa responsabilidade de passar a doutrina do Cristo, né? Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, porque aqueles que hão de dar conta delas para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. E rogo-vos com instância que assim o façais, para que eu mais depressa vos seja restituído. Ora, o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas. Opa, vamos lá, ó que legal aqui, ó. Obedecei a vossos pastores. E aqui Paulo está falando assim, ó. Sim, o nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas, né? Olha aqui. Então quem é pastor? São aqueles homens, né? O pastor no sentido que você aprendeu com a liderança religiosa hoje, né? Os pastores são aqueles líderes religiosos que estão dentro do templo ou é o Cristo? Então veja como a tradução é cruel aqui. Aqui deveria estar assim, ó. Obedecei àqueles que estão ajudando a vocês a ficarem dentro da doutrina, porque esses homens, eles sabem o que estão falando. Ele tem o meu aval, e o meu aval, e quem dá o meu aval é o próprio Cristo. Paulo fala isso nas cartas. Entendeu? Então, aqui Paulo fala de homens com experiência, boa fama, boa reputação, de nada de poder ser levado ao escândalo. E aqui Paulo fala agora do pastor verdadeiro, né? Que aqui não é que seja mentiroso, é que aqui foi muito mal traduzido. E agora, quem é o nosso pastor? Paulo fala aqui, é o Senhor Jesus Cristo. Tá correto? Vamos lá. Vos aperfeiçoe em toda boa obra para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja glória para tudo sempre. Amém. Eu quero parar só um minutinho aqui, antes de ler os últimos 4 versos do livro dos Hebreus, para dizer o seguinte. Se Paulo soubesse o que iriam fazer com as suas cartas, as doutrinas criadas fora do seu contexto, versos isolados para criar denominações, né? O que fizeram com os seus escritos, Paulo jamais teria escrito uma linha. E hoje eu entendo porque o próprio Cristo não escreveu nada. Foi tudo de uma maneira oral, né? Então, Paulo, se soubesse o que iriam fazer com os seus escritos, ele iria de cidade em cidade, trazendo os seus discípulos, falando, olha, repassem oralmente. Tá certo? Infelizmente, olha o que fizeram. Você aprendeu que Paulo deu aval para um monte de coisa. E principalmente às pessoas que vão para Hebreus 10, 25, dizendo, olha, Paulo está dizendo para voltarem para as suas igrejas, e você aprendeu que não é nada disso. Vamos finalizar. Rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis a palavra dessa exortação, porque abreviadamente vos escrevi. Sabei que já
está solto o irmão Timóteo, com a qual, se ele vier depressa, vos verei. Saudai a todos os vossos chefes e a todos os santos. Os da Itália vos saúdam. A graça seja com todos vós. Amém. Por que aqui saudai a todos os vossos pastores? Aqui está chefes, homens que têm boa conduta, da qual já falamos aqui. Meus queridos, terminamos aqui então o livro dos Hebreus, que Paulo escreve, e Paulo em nenhum momento pede, em nenhum momento, nenhuma linha sequer, a entender de que alguém deveria agora, para ser discípulo de Cristo, estar enfiado dentro dos templos e fazendo tudo aquilo que você já sabe. Paulo não pede isso. E nós vamos ver aqui no livro de Tiago, que é o próximo vídeo, se Tiago também tem a mesma visão que os pastores das denominações por aí têm, de frequentar templo, que tem que batizar, tem que jogar no tanque, tem que ser dizimista e tudo mais. Mas isso é no próximo vídeo. Um abraço e até lá.